avançamos para a segunda-feira, onde vamos estudar o verso para memorizar, juntamente com o versículo 22. Então vamos ler aqui, e a produção pode pôr para nós, os versos 21 e 22. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo estava dizendo o seguinte, irmãos, que na sua concepção, para a sua concepção, o viver é Cristo. Viver é Cristo. Em que sentido? Viver para Cristo, viver por Cristo e viver com Cristo. Honrando, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. E se ele fosse chamado ao descanso? É lucro. Em que sentido a morte para Paulo era lucro? Era a cessação das lutas, a cessação das dificuldades, das preocupações, desde que ele morresse testemunhando da salvação, do amor e da esperança que há em Cristo Jesus. Assim, porém, se Deus ainda quisesse que ele continuasse vivendo, verso 22, para continuar honrando, engrandecendo, testemunhando, alcançando mais pessoas com a salvação, então ele diz que ele já não sabia mais o que dizer. Ele vai voltar a esse assunto com outras palavras. Então, Paulo estava num ponto que o seu grande propósito era honrar a Jesus. Se ele fosse chamado ao descanso, estava bem. Desde que ele morresse de forma honrada, honrando e glorificando o nome de Jesus. Se ele fosse chamado a seguir, ele não sabia o que iria lhe suceder, ele gostaria de continuar vivendo, desde que a sua vida e o seu trabalho apresentassem frutos para a salvação. Comentário bíblico adventista, aqui na página 132, faz uma confirmação desta expressão. Paulo, diz eles aqui, está perplexo por não saber se melhor glorificará a Cristo na vida ou na morte. Ele não sabe dizer. E ele está dizendo o seguinte, a sua grande preocupação é glorificar a Cristo, confirmando aquilo que nós já falamos. Se o Senhor achasse melhor que ele testemunhasse por meio da vida e do ministério, sem dúvida ele faria isso. No entanto, se a morte de um justo, e no caso Paulo, se a morte de Paulo fosse também um chamado para ele, para que se tornasse, por meio de sua morte, uma afirmação poderosa da eficácia do Evangelho da Graça, Paulo também nos afirma que estaria disposto a enfrentar esta situação. O cristão, diz aqui comentário finalizando essa parte, não tem nada valioso para perder diante da morte. Na verdade, ele tem mais a ganhar. É o fim das lutas e dificuldades. Os corações são tocados e abrandados pela confiança de alguém cuja esperança está em Deus, mesmo diante da morte. Isso é verdade. Recentemente, uma família muito querida perdeu a filha, os pais e o colega pastor, pai pastor, a mãe naturalmente esposa de pastor, o seu marido pastor. Ela ficou enferma por vários meses, mais de um ano, e veio ao descanso. O conforto deste casal de pais, o conforto do marido. Sabe, irmãos, foram para mim um exemplo de firmeza espiritual. Eu estou me referindo ao pastor Enildo Nascimento, esposo da Suzana, que veio ao descanso nos últimos dias de 2025, e estou me referindo ao pastor Davi Marski e sua esposa Ruth. A firmeza com que eles lidaram com toda essa situação. Que conforto. Então, é isso que a lição está tentando transmitir para nós, que se Paulo fosse chamado ao descanso, a postura e a reação dele diante da morte seria também uma forma de honrar e glorificar a Cristo. Por isso ele diz, eu já não sei mais o que dizer. E desta maneira, nós colocamos um ponto final na lição aqui da segunda-feira, entendendo claramente o que significa esse lucro da morte.
Espero que tenha ficado claro para todos. Assim colocamos um ponto final na lição da semana.